vamos começar a falar sobre a pessoa de Deus. Muito bem, a pessoa de Deus. Hoje, nas aulas anteriores, nós estivemos falando sobre a existência de Deus, tratamos sobre isso. Depois tratamos sobre a pessoa de Deus, sobre a natureza de Deus. E hoje nós queremos falar sobre os atributos de Deus. Hoje, nossa aula é sobre os atributos de Deus. Fala comigo essa palavra. Atributos de Deus. Atributos de Deus. Pode deixar ligado aqui o Data Show para aparecer o IBMU aí, por favor. Muito bem, atributos de Deus. A primeira pergunta que eu faço é: o que é atributo? Simone, o que é atributo? Fala alto, para o Alessandro ouvir lá atrás. O que é atributo? O que é atributo, Elbert? Qualidade. Qualidade? O que é atributo, Malute? Contribuição de alguma coisa. O que é atributo, Hugo? É atribuir algo a alguém. O que é atributo, Adilson? Qualidade de alguém. Qualidade. Não dá tempo de usar o microfone não, mano. Pode. Valeu a intenção. Depois a gente ouve. Vamos lá. Então, atributo, todo mundo falou que são qualidades. Podemos dizer também que são virtudes. Sim ou não? Sim. Então fala comigo. Sim, atributo. É qualidade. É virtude. Então, se nós estamos falando dos atributos de Deus, nós estamos falando de quê? Das virtudes de Deus, das qualidades de Deus. Então, vamos ver lá Isaías 40, 25 e 28. Isaías 40, 25 a 28. Vamos lá. Com quem vocês vão comprar o Santo Deus? Comparar o Santo Deus? Quem é igual a ele? Olhem para o céu e vejam as estrelas. Quem foi que as criou? Foi aquele que as faz sair em ordem como um exército. Ele sabe quantas são e chama cada uma pelo seu nome. A sua força e o seu poder são tão grandes que nenhuma delas deixa de responder. Povo de Israel, por que você se queixa dizendo: o Senhor não se importa conosco? Nosso Deus não se interessa pela nossa situação? Será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? O Senhor é o Deus eterno. Ele criou o mundo inteiro. Ele não se cansa, não fica fatigado. Ninguém pode medir a sua sabedoria. Texto tremendo, hein, sobre Deus. Amém ou não? Amém. Vamos ler o texto de 1 Pedro 2, 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Povo escolhido para anunciar as grandezas, ou as virtudes, ou os atributos daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, uma das missões do cristão é que ele foi chamado para anunciar os atributos de Deus. Então nós precisamos conhecer os atributos de Deus. Então atributos são essas virtudes, são essas características que nós falamos de uma pessoa que apresenta o caráter dela. Então nós estamos aqui para aprender um pouquinho sobre o caráter, sobre a pessoa de Deus. E aí nós vimos que os atributos nós devemos conhecer porque nós precisamos proclamar. Nós somos chamados para proclamar os atributos de Deus, as grandezas, as virtudes de Deus. Muito bem. Os atributos de Deus, por uma questão didática, Deus é uma pessoa única. Ele é a perfeição. Mas, por questões didáticas, nós dividimos os atributos de Deus em atributos. Fazemos uma dupla divisão. Atributos. Vamos chamar aqui, ó. Incomunicáveis. E atributos comunicáveis, ok? Como que é a divisão aqui? Atributos e atributos comunicáveis. O que será que quer dizer isso? Atributos incomunicáveis e atributos comunicáveis. Ou nós podemos também dar essa classificação aqui: atributos naturais
Qual que é o outro? Atributos Morais. Morais, acabamentos. Morais, Varley, né? Varley, morais. Olha aí, não é isso? Pensa comigo, irmãos. Então, os atributos de Deus, as qualidades, as virtudes do caráter de Deus, por questões didáticas, nós dividimos em atributos incomunicáveis ou naturais e em atributos comunicáveis ou morais. O que isso quer dizer? Existem atributos que são exclusivos da pessoa de Deus. O homem não participa, não partilha desses atributos. Só Deus. Por exemplo, um exemplo só. Onipresença. Estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Esse é um atributo exclusivo de Deus. O homem não participa. Sim ou não? Sim. Nós não somos onipresentes. O corpo físico nos limita. Nem os anjos e nem o próprio Satanás é onipresente. Então, esse atributo, onipresença, que é a capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, é um atributo exclusivo da pessoa de Deus. Então, é um atributo o quê? Incomunicável, um atributo natural. Mas, vamos pensar aqui, Deus é amor. Amor é um atributo de Deus, é uma qualidade de Deus. Nós partilhamos desse atributo ou não? Sim. Sim, nós temos a capacidade de amar. Então, esse foi um atributo que Deus partilhou com o ser humano. Logo, esse é um atributo o quê? Comunicável. Deus comunicou ao ser humano. Ou é um atributo moral. Aqueles atributos morais de Deus que o ser humano partilha. Por exemplo, santidade. Deus não é santo? E ele não fala para o ser humano também, sejam santos? Então é um atributo comunicável, no sentido de que Deus comunicou, Deus partilhou conosco. Agora, onipotência. Deus é todo poderoso. Nós partilhamos desse atributo? Não. Percebeu a diferença então? Aqueles atributos que são exclusivos de Deus e aqueles atributos que ele partilha com o ser humano? Sim ou não? Ficou claro, Nayara, ok? Então vamos conhecer os atributos incomunicáveis? Vamos conhecer esse primeiro? Então aqui nós vamos conhecer os atributos incomunicáveis de Deus. Vamos lá, o nosso primeiro atributo. João 5,26. João 5,26. E nós temos aí o primeiro atributo incomunicável de Deus. João 5,26. Pode ler. Assim como o Pai é fonte de vida, assim também fez o Filho fonte da vida. Então falou que Deus é fonte da vida. Irmãos, eu queria que você não lesse na linguagem de hoje, não. Porque para a escola bíblica aqui, essa linguagem não é muito boa, não. Então, eu vou pedir a sua, é uma outra versão, não é, Simone? Vamos ler uma outra versão aí diferente, Almeida, atualizada, porque vai nos ajudar mais na compreensão. A linguagem de hoje, para o estudo bíblico, ela não vai nos ajudar tanto. Eu afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que ouvirem viverão. Isso é João 5,26? João 5,26. Pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, Isso, essa palavra ele é excelente. concedeu ao Filho a vida em si mesmo. Então, o Pai tem o quê? Vida em si mesmo. Vida em si mesmo. Olha aí, então, Deus é autoexistente. O que significa isso? Deus é autoexistente. O que significa isso? Ele é a vida. Ele é a vida. Vamos ler mais um texto de Colossenses 1,17. Colossenses 1,17. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ou seja, Deus é antes de todas as coisas
e nele todas as coisas existem, ou subsistem. Logo, Deus é um ser o quê? Auto, fala comigo essa palavra. Autoexistente. Autoexistente. Significa que ele é a fonte de toda a vida. Ele tem uma existência própria, independente. Independente. Deus é autoexistente. Fala comigo. Deus é autoexistente. Uma outra característica de Deus é que Deus é independente. Lembra que nós falamos que o ser humano, por exemplo, depende do ar, depende do alimento, depende da água e depende do próprio Deus para viver. Deus não depende de nada disso. Deus é independente. Totalmente independente. Deus não depende de nós. Nós dependemos dele. Deus depende da água, do ar, do alimento? Não. Ele é independente. Entende, Albert? Então, Atos 17, 24 ao 25. Robert. Deus que fez o mundo e tudo que nele existe é o Senhor do céu e da terra, na terra. E não mora em templos feitos por seres humanos. E também não precisa que façam nada por ele, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e tudo mais. É ele que dá. Se o ar for tirado, Nayara, nós fizemos aqui uma aula anterior, dissemos assim, nós podemos ficar aí cerca de 40 dias sem comer. Passou disso a gente morre. 40 dias dá para ficar sem comer. Sem água, talvez uns 3 a 4 dias. Sem o ar, talvez uns 5 a 10 minutos. Olha como vai diminuindo. Sem Deus, nem um segundo. Agora, então nós não somos independentes, somos? Nós dependemos do ar, do alimento, da água, uns dos outros, que nós também não vivemos em solidão. E Deus? Deus é um ser o quê? Independente. Fala comigo. Deus é independente. Ele independe de qualquer coisa que existe para ele poder existir. Então você fala assim, Deus poderia continuar sua existência sem o ser humano? Sim, porque não depende do ser humano para viver. Deus poderia existir sem que existissem os anjos? Sim. Ele não depende de anjo para viver, porque ele tem uma existência independente. Ficou claro isso aí? Fabiana, alguma dúvida? Não? Nenhuma? Tem certeza? Então vamos à frente. Uma outra coisa, imutabilidade. Fala comigo essa palavra. Imutabilidade. Mais uma vez. Imutabilidade. O que isso quer dizer? Que Deus é o quê? Imutável. Os termos, você já percebeu que os termos que nós utilizamos para Deus são termos assim sempre grandiosos? Deus é imutável. O que significa isso? Ele não muda. Não há nele sombra de variação. Vamos ler os versículos lá. Malaquias 3:6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Tiago 1:17. Tiago 1:17. Tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu, vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Ele não muda nem varia de posição, o que causaria a escuridão. Deus não muda. Ele não muda de... Como é que é esse negócio de Deus não muda? Como que é, Nayara? Ele não volta atrás com o que ele promete. A misericórdia dele, né? O que ele prometeu para nós, o plano, tudo, nada muda, nada vai mudar. Nós falamos aqui, nem uma ruga na testa de Deus, né? Ah, fiquei preocupado. Ah, eu envelheci. Deus pode envelhecer? Deve colar. Deus hoje está bem-humorado, amanhã está zangado. Não, nós somos assim, né, Deus? Hoje você amanhece super bem, feliz, saltitante, pimpão, não é isso? Amanhã você amanhece meio para baixo. Nós mudamos. Se você comparar a sua foto quando você tinha nascido e comparar a sua foto hoje, mudou ou não? Mudou ou não? Pouca coisa. A Claudinha
mandou uma foto do Silvano quando ele tinha cabelo. Mudou pra caramba, né? Ele parecia o Sansão. Hoje parece quem? Quem que o Silvano parece hoje? Micael Sabia. Parece presidente da Rússia. Então, nós chegamos à conclusão assim, nós lutamos. Além do mais, a maturidade nossa vai, teoricamente, vai aumentando ao longo do tempo, né? Você era imaturo, vai ficando mais maduro ao longo do tempo. Não é isso ou não? Amém. Mas eu pergunto para você, Deus algo acrescenta a pessoa de Deus? Não. Existe algo a ser acrescentado? Algum conhecimento novo? Não. Alguma surpresa para a pessoa de Deus? Oh, fui surpreendido com esse fato. Sim ou não? Não. Então Deus é o quê? Imutável. Muito bem, meus irmãos. Vamos lá, mais uma característica de Deus. Essa aqui nós falamos numa aula passada. Deus é? Olha aqui, ó, mais uma característica. Eternidade. Vamos lá, Salmo 92. Antes de formarem os montes e de começares a criar a terra e o universo, tu és Deus eternamente, no passado, no presente e no futuro. Isso. Uma outra versão diz assim: de